Olha só que beleza! Quem vive dizendo que é vítima de perseguição agora virou alvo de um relatório da própria Polícia Federal. Segundo a PF, o senador Flávio Bolsonaro caluniou o presidente Lula ao associá-lo ao narcotráfico em uma publicação nas redes sociais. Agora eu te pergunto: liberdade de expressão significa poder acusar alguém de crimes gravíssimos sem apresentar prova nenhuma? Ou será que existe uma diferença enorme entre opinião e calúnia? Hoje a gente vai entender o que aconteceu, o que diz a investigação e por que esse caso diz muito sobre a política brasileira dos últimos anos. A notícia foi publicada pelo portal Congresso em Foco e repercutida por diversos veículos de imprensa. Segundo a reportagem, a Polícia Federal concluiu que o senador Flávio Bolsonaro praticou o crime de calúnia ao publicar uma montagem que associava o presidente Lula a crimes como o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e apoio ao terrorismo. O relatório foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e agora caberá à Procuradoria-Geral da República decidir os próximos passos do caso. É importante deixar uma coisa muito clara desde o início. A conclusão da Polícia Federal não significa condenação. O processo ainda seguirá os trâmites legais e caberá às instituições decidirem se haverá denúncia, julgamento ou arquivamento. Nos últimos anos, parte da política brasileira passou a funcionar quase que exclusivamente pelas redes sociais. A lógica virou simples. Primeiro se publica, depois viraliza, só muito tempo depois alguém verifica se aquilo tinha fundamento. E quando a informação é falsa, o estrago já foi feito. Foi exatamente esse tipo de dinâmica que levou a PF a investigar a postagem de Flávio Bolsonaro. Segundo o relatório, a publicação não deixava margem para outra interpretação. Ao escrever Lula será delatado, ao lado da imagem relacionada à prisão de Nicolás Maduro e de uma lista de crimes, a postagem atribuía falsamente ao presidente a prática dessas condutas. Foi esse o entendimento dos investigadores. Quando a mentira circula primeiro, a verdade sempre chega correndo atrás. Esse talvez seja um dos maiores desafios das democracias modernas, porque reputações podem ser destruídas em poucos minutos. Já a reparação costuma levar anos. Existe uma diferença gigantesca entre fazer oposição e fabricar acusações. Democracia precisa de oposição forte, precisa de debate, precisa de crítica, mas democracia também depende de responsabilidade. Se qualquer político puder acusar outro de narcotráfico, terrorismo ou lavagem de dinheiro sem apresentar uma única prova, deixa de existir debate político. Passa a existir guerra de desinformação. E esse é justamente o ponto mais importante dessa história. Durante anos, muita gente repetiu que qualquer tentativa de responsabilizar políticos por publicações falsas seria censura. Mas será mesmo? Imagine qualquer cidadão sendo acusado publicamente de tráfico internacional de drogas sem nenhuma prova. Essa pessoa teria o direito de buscar reparação? Claro que teria. Então, por que esse direito deixaria de existir quando o alvo é um presidente da República? A liberdade de expressão protege opiniões. Ela não dá licença para atribuir falsamente crimes a outras pessoas. São coisas completamente diferentes. O problema não é a falta de liberdade, é excesso de irresponsabilidade. E tem mais uma ironia nessa história. Os mesmos grupos que frequentemente afirmam defender a lei e ordem, muitas vezes classificam qualquer investigação contra seus próprios aliados como perseguição política. Mas instituições servem justamente para isso, para investigar, se houver provas, processar e, se não houver provas, arquivar. É assim que funciona o Estado de Direito. Não existe democracia sem regras e não existe liberdade sem responsabilidade.
Se você quer política explicada sem passar pano para ninguém, já se inscreve no Fatos e Deboches. Deixa o like e manda esse vídeo para aquele amigo que ainda acha que notícias se lê só pelo título. Outro ponto importante: a conclusão da Polícia Federal não encerra o caso. Ela representa o entendimento dos investigadores com base nas provas reunidas. Agora será a Procuradoria-Geral da República quem decidirá se oferece denúncia, pede novas diligências ou solicita o arquivamento do processo. Depois disso, caberá ao Supremo Tribunal Federal analisar os próximos passos. Ou seja, nem condenação automática, nem perseguição automática. Instituições funcionando. É exatamente isso que deveria acontecer em qualquer democracia séria. Quem confunde investigação com perseguição, geralmente só gosta das instituições quando elas concordam com ele. No fim das contas, essa história vai muito além de um post em rede social. Ela coloca uma pergunta importante para toda a sociedade: até onde vai a liberdade de expressão? E onde começa a responsabilidade por acusações sem provas? Numa democracia, ninguém deveria estar acima da lei. Nem governo, nem oposição, nem presidente, nem senador. Se a crítica tem fundamento, ela fortalece o debate público. Se a acusação é falsa, ela enfraquece a democracia. Porque quando a mentira vira método político, quem perde não é um partido, é a confiança da população nas instituições. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que as redes sociais precisam de mais responsabilidade quando políticos fazem acusações desse tipo? Escreve aqui nos comentários.